programa Destaque de hoje está recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrado da Grande Fortaleza, com muito prazer, o Jorge Melo. O Jorge Melo é cantor e compositor nascido em Piripiri, no estado do Piauí. Estudou em Teresina, Fortaleza e São Paulo, concluiu o curso de Música e Direito. É músico desde os 9 anos de idade. Na capital cearense, venceu festivais de música, dirigiu a parte musical de programas da TV Ceará, que foram os embriões do chamado Movimento Cearense da Música, pois ali saíram os grandes nomes do MPB de hoje, como Fagner, Belchior, Dinardo e Amelinha. Jorge Melo veio ao Sul em 1971 e com essa turma e com eles abriu os seus espaços. Eu queria, Jorge, e o seu currículo aqui é muito grande, que você vai me contar durante esse programa, mas eu queria saber como foi, em que momento da sua vida, lá no seu Piauí, você disse, não, eu quero seguir este caminho, eu quero trabalhar com música, eu quero ser compositor, eu quero ser artista. Como foi que isso aconteceu? O meu pai, Jonas, quando eu era pequeno, ele tinha uma bodega ao redor do mercado. E para animar a freguesia na bodega, eu já tocava sanfona com 9 anos de idade na porta. Já era um sanfoneiro local. Espécie de atividade que era aproveitada até em pequenas festas da comunidade. Pequenos dramas. Então, todo mundo já sabia que aquele carinha ali era músico, era artista. Não houve uma grande novidade. E eu saí de lá, quando fui para Teresina, já me envolvi com a rádio, fui artista da Rádio Pioneira, da Rádio Difusora, fiz em Teresina o científico. Chegou a hora do vestibular, poxa, o que eu vou escolher? Direito, onde tem? Fortaleza, corri para Fortaleza. Aqui eu conheci Dalva Estela, o maestro Orlando Leite, Petrúcio Maia foi o primeiro artista que eu conheci da MPB, da rapaziada da noite, que me levou ao Roger, ao Augusto Pontes. E quando eu passei no vestibular, lá dentro passou também um irmão meu na medicina. E esse meu irmão estudava na mesma classe do Belchior, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal. E ele me falava, Jorge, o cara é legal, ele é músico e tal. Ao conhecer Belchior, pareceu carne e unha. Começamos a fazer um monte de projetos juntos, inclusive musicamos a peça O Morro Douro do Manuelito Eduardo, transformamos no musical, que hoje virou um padrão desse texto aqui na cidade. Ganhei até uma placa lá no Teatro José de Alencar, em acrílico, graças a essa minha presença nessa peça. E com a direção do Haroldo Serra ganhamos todos os prêmios. Ou seja, devagar, a coisa já vinha me levando para cá. O meu interesse já era esse lado. Mesmo eu fazendo direito e tendo feito direito, e meu contato era com a TV, era os programas do Aurélio, do Lima Verde, do Marcelo Lima Verde, os problemas de ficar junto lá da TV Ceará, nos programas do Gonzaga, do Augusto Borges. Eu convivia o tempo inteiro dentro de onde estivesse a arte, a cultura, a música. Dentro do Teatro José de Alencar, dentro do Teatro Universitário, fazendo curso no Universitário, fiz as músicas de direção musical de várias peças no Teatro Universitário. Então já tinha toda uma tendência. E com o fato de me juntar a essa euforia da música cearense, naquele momento, herdando uma experiência dos baianos, dos mineiros, acontecendo como artistas profissionais, gerou na gente aquela necessidade de parar tudo aqui e ir embora. E foi que a gente planejou. Eu joguei primeiro, junto com o Belchior, conversando, que ele ia primeiro, que eu chegaria em 2, 3 meses. Belchior realmente veio, e na TV Ceará ele dividia comigo a direção musical do programa Gente que a gente gosta e o programa Porque Hoje é Sábado. Quando ele foi, a gente mandava o cachê dele para o Rio, como uma forma de vai para ver se dá certo. 3 meses depois cheguei lá, fui o segundo. Depois chegou o Cirino, o Fagner, e na sequência o Ednardo Rod e a Tete, um ano depois. E assim fizemos o movimento cearense. A Melinha já morava lá. Naquele tempo, a televisão Tupi era a televisão de vocês. E como foi o processo e, de repente, vocês viram a TV Tupi saindo do ar? Quando eu estava nesse namoro com a profissionalização, com a ida para o Sul, aqui em Fortaleza aconteceu uma série de coincidências.
Por exemplo, a peça Morro do Ouro, nós ganhamos 6 dos 8 prêmios oferecidos no Festival Internacional de Teatro. Isso já deu um falatório. Direção musical era minha, as músicas eram minhas com Belchior. Depois disso, teve a visita de algumas pessoas muito importantes que nós trouxemos para o nosso programa, entre elas a Cidinha Campos. Vieram vários artistas importantes da época, mas a Cidinha veio para apresentar um programa especial com todos nós. E ela, conversando comigo na rua, no hotel, na Beira-Mar, no Anísio, ela olhou para mim e disse: está na hora de vocês no Rio. Posso começar a falar disso lá e mandar lhe buscar? Estamos precisando de um maestro jovem, uma cabeça nova. Vou falar isso com o Manuel Carlos e tal. Não deu uma semana, conversei com o Manelito Eduardo e projetei isso. Ele falou: pois pode ir que eu te oriento daqui, te apresento pessoas e tal. E ele mandou um bilhetinho meu direto para o superintendente, que era o Eval Rossano. Receba esse rapaz e tal. Quando eu compareci com o Eval, ele disse: está contratado, estamos precisando de você, você vai ficar na direção musical da TV Tupi, cuide do programa da Cidinha. Fiquei só no programa da Cidinha inicialmente. Depois estendi minha direção musical para Ivon Cury, Isaac Karabichevski, Edna Savagé. E a proporção que meu trabalho era visto, outros programas musicais eram incorporados à minha participação. Foi o tempo em que o Belchior, inscrito pela gente no Festival Universitário, conquistou o primeiro lugar no Festival Universitário. Aí nós sentimos que a coisa dava certo. Pudemos ganhar festivais no Rio. No ano seguinte, eu me inscrevi no festival lá e ganhei o prêmio de melhor comunicação, melhor intérprete e melhor comunicação. Foi quando chegou o Ednardo. O Ednardo, ao chegar, foram para São Paulo, formaram o Núcleo Paulista e eu fiquei no Rio de Janeiro com o Núcleo Carioca. Aqui, eu, Belchior e o Cirino, lá, Ednardo, Rod e Tete. E assim a gente passava 3 dias lá, eles 3 dias aqui e tal, virou 2 núcleos para trabalhar o que se podia absorver de estratégia, conhecimento, claro, contatos. E as coisas foram acontecendo. Ednardo foi convidado para o Pavão Misterioso, com a sua obra Pavão Misterioso para a TV. O Fagner começou a gravar muito bem na Polygram. Eu comecei a fazer meus discos também. E a coisa foi se somando, e assim foi criado a nossa presença lá. Seja através do Núcleo São Paulo, seja através do Núcleo Rio. Em 74, definitivamente, eu me mudei para São Paulo e nunca mais saí. E quando é que você começou, por exemplo, autores, cantores começaram a usar o seu trabalho musical, as suas letras? Já em 71... E você já tem quantas letras? Ah, tá. Já em 71 eu tive no Rio algumas músicas gravadas por pessoas sem grande projeção. Mas já ali na boca eu já conhecia. Pô, o cara já chegando essa... E já comecei a gravar com terceiros. Quando eu cheguei em São Paulo, em 74, eu fui ser produtor de discos, copistas de alguns grandes maestros e produtor de discos em algumas produtoras, em algumas gravadoras, inclusive na Continental. Aí todo mundo já me conhecia, eu já era não só o compositor, mas também o maestro que circulava pelos corredores. E aí, uma música atrás da outra. Era uma pessoa atrás da outra me pedindo: Jorjão, prepare a minha e tal. Tem músicas com Reginaldo Rossi, eu estou falando daquele momento. Certo. Que é povão, que é popular, várias músicas com Reginaldo Rossi, como tem músicas com Anastácia, com pessoas do nível mais de MPB, gravadas ou parcerias. E depois, final da década de 70, eu e Belchior montamos a nossa própria estrutura, montamos uma gravadora. E na gravadora produzimos outros colegas e lançamos outros colegas. Quando foi que você lançou o Claramente? Esse Claramente ele é de 2006. Esse CD de 2006, lançado pela CPC UMES em São Paulo. É um trabalho gostoso, maravilhoso, que você querendo eu posso mostrar uma música do Claramente. Eu gostaria que você mostrasse aí, entende aquilo que você acha que é importante a gente viver. Mas quem foi que gravou esse disco? É você mesmo? Eu cantando. Aqui é você mesmo cantando. Eu interpretando canções minhas e de parceiros, de parceiros. Cada disco meu, ele é feito como um produto arte final.
Eu não me preocupo em ser ou não ser música para sucesso. Não, Isso. umas são músicas só pela forma, a forma do cordel, do repente, tal. Todas as canções têm um compromisso com a forma. Um outro tem um compromisso com o timbre. Músicas com timbres novos, você misturar um tambor com barulho de corrente, uma água no fundo de um rio, com violinos. E nesse caso, esse aí, foi eu, pela primeira vez, interpretando Meus Parceiros. Mostra um trecho aí. Uma delas, que é parceria minha com Belchior, gravada por ele, que eu tinha muita vontade de cantar, é Num País Feliz. Ainda não se ouvia o ai do sabiá, e nem já se sabia que ele assobiava lá. O índio ia indo, inocente nu, e no cauim ninguém sente a essência do caju. Não navegavam naus abaixo do Equador, aqui nem sonhos maus, não há nhangá, nem cruz, nem dor. E o índio ia indo, inocente nu, sem bens e sem pecado, ao som do sol do Irapuru. Não navegavam naus abaixo do Equador, na terra Xantupã descia sem pão de tambor. E ainda não se ouvia o dó das Juritis, mas eu já sonhava com a cor, 1000 tons de algum país, num país feliz. Oh, 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 feliz. Feliz. E quando é e que entra na sua vida a literatura de cordel, né? Porque você é múltiplos, né? Depois de compositor, maestro, e o que a literatura de cordel tem a ver com isso na sua vida? Meu pai tinha aquela bodega que eu falei em Piripiri, na Praça do Mercado. Ali na Praça do Mercado, os cordeleiros de todas as regiões apareciam para vender os seus folhetos. Eu, menino criado dentro da bodega, pulava o muro, deixava o velho trabalhando sozinho, ia para lá me apaixonar pelos heróis, pelos grandes heróis da fantasia que aquilo me gerou, meu primeiro contato com as letras e com a literatura. E sou fã de todos eles, Zé Garcia, o valente Zé Garcia, enfim. Se eu fosse citar, ia citar todos. Só que eu adquiri aqueles livrinhos naquele momento. Eu estou falando de 54, 55, 56, no Piauí. Adquiri todo aquele material e guardei. Todo aquele material eu guardei. Nunca pensei que eu tinha um tesouro na mão. Depois, adulto, precisando escrever para teatro, para cinema, precisando escrever livros, percebi que aquele material guardado tinha um valor de ouro puro. E fui para cima dele, trabalhar aquilo. Comecei a escrever também folhetos de cordel, dando uma conotação fundamental do meu pensamento dentro daquela forma de poesia literária tão magnífica e tão maravilhosa. E com isso comecei a trabalhar. E meu interesse foi tanto que eu fui virando um pesquisador, um orientador de pessoas, corrigindo o texto de terceiros, as editoras me procurando para trabalhar com elas na orientação das suas produções, e eu comecei a perceber que eu estava aprendendo aquela realidade, aquele material, e virou uma grande paixão que me gerou livros. Pronto, aí eu queria com que os você quais falasse, eu trabalho hoje. Pois é, eu queria que você me falasse um pouco desse livro, A Medicina Popular no Cordel, como é que é isso? Não é um livro de medicina. Eu lendo meus livros, meus folhetos, e minha coleção é muito grande de folheto, enchi um baú de todos aqueles
que lentamente, na minha leitura mais aprofundada, mais crítica, não só a história de reis e princesas, nem dos cangaceiros, nem das lutas, mas uma coisa mais crítica, por trás do texto, um pretexto ali atrás. E fui descobrindo que o poeta popular tem grande parcela de responsabilidade na saúde pública, porque ele ensina aquele seu leitor a se cuidar, seja contra a AIDS, seja contra furúnculo, seja contra gripe, febre amarela, corte, febrezinha de casa, tosse. E eu achei, do poeta popular, mais de 100 doenças que ele tratou. Mas ele não é médico, nem enfermeiro. Por quê? Aí eu fui pesquisar muito mais, conhecer aquelas famílias. Por que fulano fez um folheto chamado furúnculo? Por que um folheto chamado... Ah, era o leitor que cobrava. O leitor interessado na leitura achava lá dentro aquilo que lhe servia mais até do que o lazer, a coisa lúdica de ter um contato com aquela belíssima história contada por aquele autor. E ele cobrava. Ah, fulano, olha, eu não comprei aquela sua da semana passada porque não me ajudou em nada. E ele, sabidamente, usou como ponto de venda. Ele botava no meio da sua narrativa aquele receituário para a pessoa se cuidar. Ah, você mistura isso com aquilo que dá para febre. Se a senhora Beta raspa de enjoar com pó de café, cura talho na perna, talho no pé. E eu comecei a sentir nisso uma coisa muito bonita e fui a fundo e hoje eu tenho um livro onde eu indico esses autores, onde eu mostro a sua obra completa e além disso mostro os livros em que lá dentro estão uma forma de trabalhar a saúde pública de seus leitores nas localidades mais esquecidas que eram no início do século passado aqui no Brasil. E você aprendeu a improvisar? Aprendi. E se eu der um tema, você consegue claro, meu filho. fazer? Então, você disse que está gravando o programa Destaque aqui no estúdio Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada Grande Fortaleza. Opa, possível? Legal! Para fazer um repente, eu juro, eu tenho certeza. Vou aqui mostrar no verso, porque está aqui é uma beleza. Salve a Eduardo Campos, aqui dessa fortaleza. No repente eu sou um craque, pois estou aqui no destaque, nessa faculdade que é Faculdade Integrada, bem aqui de Fortaleza. Muito bem. Fantástico. Aí, de repente, você sai da literatura, vem da música, sai da literatura do cordel e caminha para o romance? É isso? Me fale do Beneditos. Opa. Será o Benedito? É o Benedito. Quem é o Benedito? Sempre me cobraram uma literatura romanceada. Os amigos, os leitores, os fãs dos meus shows. E eu comecei a escrever romances. Tenho 4 prontos e tive um contrato com uma editora lá no Rio de Janeiro, Cinedia, e esse é o primeiro. O Benedictus é uma figura muito estranha, mágica. Ele tinha um tipo físico, parecia um hindu, um olho furado. Apareceu em Piripiri e ele começou a prestar favores de um lado e do outro do ambiente político. Lá no Piauí? Em Piripiri. Piripiri. Todos os lados ele prestava, mas sempre com muita desconfiança. O padre tinha muita desconfiança, as beatas não gostavam dele. Ele era um arruaceiro, cachaceiro, arruaceiro. Mas ele tinha uma coisa estranha. Ele conseguia solucionar problemas da comunidade. Muitos deles. Tem famílias que não eram de projeção, ele tornou altamente projetada, inclusive hoje dominam a política local. Famílias que dominavam, graças, diz ele, com a força dele, se tornaram completamente esquecidas no ambiente local. E ele, para a surpresa de todos, marcou o dia que ele ia sumir. E naquele dia ele desapareceu e nunca foi achado um corpo, nem um esqueleto, nem uma passagem dele por lugar nenhum.
não passou no norte nem no sul, não pegou ônibus, não pegou nada tal. Então há um natural mito da figura na região de que ele pode ter se transformado num pássaro, como ele ameaçava que ia acontecer. Esse é meu Benedictus. É uma figura mágica, viva, e que é resultado desse nosso Nordeste mágico, trágico, rico, rústico e místico, que criam figuras como essas, como criou o Padre Cícero, como criou Lampião e como criou Antônio Conselheiro e tantos outros. Esse é o meu. É o Benedito. E quem é Jorge Melo hoje? Depois dessa sua experiência, como é que você vê o mundo? Como é que você vê a música, aquela tal de vaquinha mocotó, aquilo é uma música, e por que de repente aparece faz um negócio aí que aparece na internet, bilhões de pessoas no mundo, eu fico doido, porque eu não consigo classificar como música uma coisa esdrúxula que a humanidade dança, só porque isso é música? Olha, a música, eu tenho um filho que é professor da USP, ele ensina filosofia e política na USP, e ele tem um livro chamado A Morte da Canção. A gente conversa muito sobre isso, e no livro dele ele acha que a canção chegou até Guilherme Gismonti. E eu discutia muito até discordando dele, e hoje eu começo a concordar, porque o que está acontecendo hoje na cultura de massa, na música de massa, não é mais uma canção. Pasmem vocês, mas a música considerada patrimônio cultural do Rio de Janeiro não é o samba, é o funk. Na Câmara e na Assembleia. Foi determinado um dia da música patrimônio cultural do Rio de Janeiro, e foi o funk. Aí você me pergunta, você é contra o funk? Não, eu não sou contra o funk. O que eu estou achando é que tem outras músicas que representam muito mais a gente. A minha música, eu estou por fora de qualquer tipo de modismo, não tenho o menor interesse, não ouço, porque eu sou de outra geração, uma geração nem quer trocar, de cantores, né? Não quero trocar, não tenho o menor interesse mesmo, continuo fazendo música para cinema, música para teatro, para publicidade, e hoje eu tenho uma atividade paralela à música. Eu digo hoje porque ela é muito recente. Eu sou advogado, especialista em direito autoral e cuido da rapaziada que precisa receber o que ele é de direito pelo que ele compõe, escreve, atua. E hoje eu tenho essas duas atividades, meu escritório de direito autoral e minha atividade como músico, andando por aí mostrando a minha arte e a minha música como estou hoje aqui em Fortaleza. Qual é a música que é sua, que você mais gosta, que você diz, rapaz, dessa eu gosto? Dá para você mostrar aí? Dá, tem muitas. Todo louco do mundo mora aqui em Santana, acredite que é como estar no outro planeta. Se meta, se mate na pressa, no túnel, na pressa. Se mate, se meta. É que no mar mais azul a coisa ficou preta. Tem carro, tem gente querendo passar. Na rua, na praia, em todo lugar. É cachorro quente ao invés do almoço. Falta vida e um banho no poço. A viola gemendo pra gente cantar. Falei pra você, vou voltar, eu vou voltar pro meu lugar. Oh, vou voltar, eu vou voltar pro meu lugar. Vou voltar, eu vou voltar pro meu lugar. A cidade me chama e abraça e aperta. Vem um, corre, corre pro apartamento. Eu ando, eu tento, é sinal, é oferta. Oferta é sinal, eu ando, eu tento. O dinheiro e a grana já dão pro sustento, mas sem fiador eu não posso alugar. O metrô, o emprego não vão me assustar, nem tanto cachorro puxando madame. Ai meu Deus, que falta de alguém que me ame, de um fole bonito pra gente dançar. Falei pra você, vou voltar, voltar pro meu lugar. Oh, eu vou voltar pro meu lugar. Vou voltar, voltar pro meu lugar. Oh, vou voltar, eu vou voltar pro meu lugar. Aí vem um kitnet na rua do elevado, vem o fone na esquina e a poluição. O patrão, vem o preço, o cheque, o mercado, o cheque, o preço e o patrão.
O fantasma de Ibope, a neurose, atenção, a paisagem é boa, pra que reclamar? Anúncio luminoso pra gente sonhar. Condomínio vem a conta do gás, a de luz, a cidade é linda, fascina, seduz, tira dos olhos o gosto de olhar. Falei pra você, vou voltar, eu vou voltar pro meu lugar. Oh, oh, eu vou voltar pro meu lugar. Eu vou voltar, eu vou voltar pro meu lugar. Oh, oh, eu vou voltar pro meu lugar. Hoje o meu senso de humor já tá modificado. Eu só penso em câmbio, é bolsa, é poupança, é fiada, é à vista, é em banca, é fiança. Fiança em banca, é à vista, é fiado. Ó o diabo do fiado aí, Jonas. Em renda, loteca, se é vendido, se é dado, é hippie, é surf, é fusca, é jaguar. Na TV, é no rádio, revista, eu sei lá. Shopping center, é boate, é no fio, é no calor. Se eu subir de vida, foi no elevador, pro alto do prédio onde eu fui trabalhar. Vou voltar pro meu lugar. Oh, oh, eu vou voltar pro meu lugar. Eu vou voltar pro meu lugar. Oh, eu vou voltar pro meu lugar. Papaquinguinguingum. Ótimo. Nós já estamos chegando no fim aqui do programa. Onde é que você vai se apresentar aqui no Ceará? Está fazendo o que aqui no Ceará, em Fortaleza? Vim ver os pais. Meu pai completa 92 anos, minha sogra tem aniversário também agora, vai completar 87, e a gente todo ano tira 10, 15 dias para vir aqui, conversar com os amigos, rever as pessoas. E eu tenho esses contatos que serão feitos por mim e, aproveitando, poder também fazer um pouco de rádio, falar do nosso trabalho e de TV, que é o que eu estou fazendo. Pronto, você tem 1 minuto para as suas considerações finais aqui no programa Destaque. Olha, adorei ter estado com meu colega Jonas, eu disse colega porque é um estudioso da cultura popular, e um cabra como eu, um memorialista, um estudioso da cultura popular, o sente como um colega do coração. Um escritor, uma pessoa admirável, e para mim foi uma honra ter estado com ele, poder conversar com você e falar da coisa que mais me agrada falar, que é a cultura e a música popular. Ok, agradeço muitíssimo a presença aqui do Jorge Melo no programa Destaque, que volta na próxima semana com outra personalidade em destaque aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa também tem um portal no youtube.com/FGFIES, onde você assiste este e outros programas gravados e produzidos aqui pelo canal universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.